Davi foi pedir desculpas para Yasmin Brunet e no final de tudo a Yasmin ficou chorando. Gente, tudo girou em torno daquele psiu que o Davi falou durante a discussão com a Yasmin Brunet. Para Yasmin aquilo foi um cala-boca. E o que acontece? Durante o pedido de desculpas, que o Davi foi se explicar ali e tudo mais, dizer que isso é uma gíria, que na verdade é algo do costume dele, que ele fala desde sempre. Aí ele solta um psiu durante o pedido de desculpas, provando, pessoal, que obviamente é uma situação normal, que ele sempre faz, ele sempre solta. É um vício de linguagem. Se a gente pesquisa aqui no dicionário que significa psiu, diz assim, ó, som para chamar alguém de quem não se sabe o nome ou cujo nome não se quer dizer em voz alta. Ok? Então chamar atenção não quer dizer um cala-boca. O psiu também pode ser um cala-boca. Porém, no dicionário diz que muitas vezes quando é um cala-boca, na verdade não é um cala-boca, é um fique quieto, né? Faça silêncio. Quando é nesse sentido, muitas vezes se utiliza o dedo na frente. Então é psiu. Aí sim é fique quieto. Quando é só psiu, sem o dedo, sem nada, geralmente é para chamar atenção. Pode ser para ficar quieto? Também. Mas eu vou provar para vocês que o Davi não utiliza no sentido de fique quieto, e sim no sentido de chamar atenção. Como esse assunto veio à tona no Sincerão, o Davi foi então conversar com a Yasmin Brunet e ele diz, só queria te pedir desculpas. Aí a Yasmin, agora? Aí o Davi, calma, posso falar? Queria te pedir desculpas porque assim, o psiu eu entendo que soa pra você e pras pessoas também como uma forma de cale a boca. Isso é um costume meu que eu trago lá de fora, é uma coisa da minha vida, é de mim, da minha bagagem, da minha história. O Davi ainda diz que pode melhorar nisso, né? Eu posso melhorar isso na minha vida, mas como eu já tô aqui dentro, às vezes pode não dar tempo de melhorar isso aqui agora. Mas como você me deu um toque, eu não quis falar psiu pra calar a boca. É humano reconhecer que a gente erra. Às vezes a gente pensa que não errou e acaba errando. A Yasmin, em vez de desculpar logo de primeira, ela vai lá e dá um esporro e diz que o Davi não fala isso somente com ela, mas também com sua maior aliada, a Cunhã. Não só comigo, você faz isso com sua amiga na casa, a Cunhã, o tempo todo. Inclusive, se tem uma pessoa falando e a outra fala psiu, se não é calar a boca, eu não sei o que é. E ainda ela sugere que ele só estaria pedindo desculpas por conta que o assunto veio à tona no ao vivo. Engraçado que você só está pedindo desculpa porque agora pontuaram isso no Sincerão. Você teve o tempo inteiro na casa, você dorme do meu lado e você ignorou. E pessoal, quem pontuou isso no Sincerão foi a Vanessa Camargo, dizendo que o Davi, ele ofende muitas vezes as mulheres e tudo mais. E neste momento em que a Yasmin se exalta, o Davi diz, calma Yasmin, calma. Aí ela, eu estou calma, esse é meu tom de voz, normal. Enfim, a situação ficou em torno disso, como vocês podem perceber. Muitas vezes a Yasmin se exaltava um pouquinho mais, o Davi pedia para ela baixar o tom de voz, para ela se acalmar. Calma, é o modo de você falar, estamos conversando uma boa. Então o Davi pedia e em certo momento o Davi diz assim, para chamar a atenção da Yasmin, ele fala assim, ó, psiu. Aí a Yasmin, oi? Aí o Davi, tá vendo? É o costume da minha vida. Não é nada referente a você mandando calar a boca. Então ele solta um psiu no meio da conversa e ele pede já desculpas. Ele não pede desculpas na verdade, mas ele explica que é um costume da vida dele. O assunto foi girando em torno de outras coisas. Conforme vocês podem perceber, tinha um membro da produção ali acompanhando toda a conversa para que ninguém se exaltasse, né? É o famoso Lucas Buda. Bom, o Davi não conhecia a Yasmin Brunet. A Yasmin perguntou assim, por que você falou do meu cancelamento, que eu poderia ser cancelada lá fora, sendo que você nem sabia que eu era famosa, nem me conhecia. Aí o Davi disse que ficou sabendo que ela era famosa e que foi um conselho, porque sentiu que ela era uma boa pessoa quando abraçou ele na festa. E também ela tinha chorado na cozinha, dizendo que ele era um ser humano incrível e tudo mais. A Yasmin até entra nesse ponto e diz, eu tenho certeza que seu lado humano é fantástico, mas o seu lado jogador é péssimo. Aí o Davi, é a sua opinião, e eu super respeito a sua opinião. O Davi ainda diz, com toda a humildade, eu tô vindo conversar com você numa boa e tô me colocando lá embaixo. Aí a Yasmin, tá bom, Davi, ninguém tá se colocando lá embaixo. Tá todo mundo de igual para igual. Eu não vou aceitar a desculpa assim. Estamos de igual para igual, conversando como dois seres humanos. Aí, pessoal, em certo momento, o Davi então insiste no pedido de desculpas. Diz, olha, a respeito do psiu, tá desculpado essa situação? É um costume da minha vida. Aí, tá desculpado? E ela, tá. E depois ele pede desculpas também por ter aumentado o tom de voz. Eu soube ter aumentado o tom de voz com você. Tá desculpado também? Aí ela, tá.
Então a Yasmin aí aceita o pedido de desculpas do Davi. Ela também se incomoda porque em dado momento também ela acaba dando uma militada porque ele diz que a mulher realmente é o sexo mais frágil e que ele reconhece que pode ter falado alto em algum momento e que isso é errado. E ela nega, não é o sexo frágil, não tem nada disso. Enfim, pessoal. Aí a Yasmin também quer que o cara seja um professor de feminismo, né? E logo que o Davi sai da conversa, a Yasmin tinha falado que perdoou ele, que desculpou ele, mas ela fica aos prantos, chorando e tudo mais. E aí o Buda, que tá ali, que é o membro da produção, abraça a Yasmin. Aí vira aquela cena de novela. A Vanessa chega, o que aconteceu? O que aconteceu? Já pensando que o Davi tinha feito alguma coisa com a Yasmin, né? Porque é isso que ela pensa, gente. Aí a Yasmin começa a falar, ele é muito manipulador, cara. Ele é muito manipulador. Ele quer que nosso tom de voz vai lá embaixo. Qualquer coisa que eu falo é calma, baixa o tom de voz. Ele se faz de coitado o tempo inteiro com aquela cara de coitado dele. Enfim, pessoal, então a Yasmin ficou revoltada. Depois virou assunto entre elas ali. Elas falaram, inclusive, sobre a possibilidade, né, do Davi estar sendo visto como um Lucas Penteado, como uma Juliette. A Vanessa acha que sim. A Yasmin acha que não. Acho que não é possível isso. E elas ficam preocupadas com essa possibilidade, né? Do Davi estar sendo visto como coitado aqui fora. Elas descascam o Davi ali com aquela história toda de que ele é manipulador e tudo mais. Isso daí vocês já estão cansados de saber. A Yasmin, em certo momento, fica revoltada porque o Davi veio conversar com ela, mas a Isabelle não, porque a Isabelle expôs a Yasmin lá no Sincerão, deu uma flechada nela e disse que achou raso o argumento da Yasmin em ter votado nela, utilizando como base o Davi, falando, eu tô votando em você por conta do Davi e tudo mais. E aí a Yasmin não gostou disso que a Isabelle fez no ao vivo e disse, cara, que falsa do baralho. A Yasmin afirma que dorme na mesma cama da Isabelle ali, que elas poderiam ter conversado fora do ao vivo. Aí a Vanessa já coloca fogo no parquinho, diz assim, diga-me com quem tu andas que eu digo quem tu és. Então a Vanessa já coloca ali como se a Isabelle fosse uma falsa demais, gente. E a Isabelle, enquanto isso, tá tendo uma conversa com o Davi. E lá o Davi tá explicando que o Psyu é algo da sua vida, é algo que ele carrega há muito tempo, que ele não consegue parar, que é um costume. E realmente, gente, realmente, eu peguei aqui cenas do Davi, por exemplo, falando assim, ei, Psyu, você é forte, pra Isabelle, em um momento que a Isabelle tava chorando. Então não é só em contexto de briga que ele utiliza isso, é em contexto também de conversa normal para chamar a atenção. Ele utilizou já com o Michel, ele já utilizou com o Lucas Buda naquela discussão, falando, ei, Psyu, chamando a atenção mesmo pra pessoa olhar pra ele. E nessa conversa, gente, com a Yasmin, voltando um pouquinho agora, a Yasmin disse pro Davi que nunca viu ele fazendo Psyu pra homem, ele só faz pra mulheres. Então ela já dá a entender que tem um enredo ali contra mulheres, né? E aí, gente, a Isabelle deixa bem claro ali pro Davi que muitas vezes ele tem que ser inteligente, ele tem que segurar certas coisas porque pode ser mal interpretado. Mas aí ela dá uma ideia muito boa. Olha, quando você for conversar com alguém, já avisa antes. Já avisa, se eu soltar um Psyu, não é porque eu tô mandando você calar a boca, é um costume. Então já deixa isso bem claro antes de conversar com qualquer pessoa. Você não precisa parar de falar isso. Então a Isabelle é fantástica aqui. Ela voltou a ser aliada do Davi, assim, muito forte mesmo. Ela até em certo momento acabou sendo manipulada por certas pessoas, só que agora ela retomou totalmente, gente. Ela retomou. Eu entendo que a casa toda pesando nela deve ter dado alguma modificada, só que agora simplesmente ela disse, olha, se acharem que eu tô passando pano pro Davi, deixem achar. Choda-se, entendeu? Então ela já abriu mão dessa narrativa aí que o pessoal tá falando, que ela passa pano, então ela já abriu mão, ela já esqueceu isso daí e ela não vai mais considerar comentários do tipo. Vão me dizendo suas opiniões, o que vocês acham a respeito disso tudo. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!